Olá a todos, bem-vindos a mais um 11 do 11 com a Goal Point. Eu sou o Pedro Ferreira, da Goal Point, e vou chamar já para junto de mim o autor desta rúbrica, o meu amigo Óscar Botelho, comentador de futebol de nível top, 5 estrelas, a top, como dizem outros comentadores. Óscar, o que é que contas? Já não nos vemos há um mês. Para já, só para dizer que o cão que se está a ouvir é do teu lado. É assim, está aqui um cão nervoso. Sabes que até os animais se passam quando tu apareces. Isto é uma coisa... É loucura, é loucura. Deixa eu só fazer uma pergunta. Estás-me a ouvir bem? Estou a ouvir, agora estou a ouvir bem. Há bocado não estava a ouvir bem. Só para dizer que estávamos a fazer os testes e o Pedro quase durante 5 minutos teve-me a dizer que não me estava a ouvir, que era do meu lado. Vê lá aí os botões, isto chama a gente com mais idade, mas Olha, afinal os cabelos brancos estavam desse lado. Vou pôr os óculos assim, olha. E portanto era só para dizer que o Pedro tinha o microfone desligado, portanto, desse lado. Estes cabelinhos brancos não é só tinta, isto já começa a pesar e portanto isto é sempre a piorar à medida que os anos passam. Sim. Mas vamos lá, enquanto der, fazemos. Bora. Olha, 11 do 11, só para recapitular para quem esteja a ver pela primeira vez, portanto, todos os dias 11 de cada mês, tu escolhes um 11 com uma regra apertada, só podes escolher um jogador de cada emblema ou de cada seleção, seja o que for, e este mês escolheste a Ligue 1. Exatamente. Portanto, a Liga dos Talentos, vamos falar precisamente de vários que andam a espalhar magia, e é só para dizer que escolhemos, porque passas-me sempre essa batata quente, fazes-me umas propostas assim um bocadinho mais audazes, mas estas vamos deixar para quando terminarem os campeonatos, e portanto é um puzzle difícil de montar e estamos naturalmente abertos a críticas e a sugestões diferentes. Muito bem, olha, eu queria só partilhar contigo e com quem nos esteja a ver que tive a sorte de ter visto há coisa de 2 semanas, acho que já passaram 2 semanas, o PSG com o Lille, e foi absolutamente incrível, ainda mais inesquecível para o meu filho. Tenho que agradecer também ao Danilo Pereira porque foi ele que nos convidou, e foi uma experiência fantástica. Há quem lhe chama Farmers League. O que eu vi não foi nada de Farmers League, vi um grande jogo de futebol e sobretudo antes e depois do jogo acabar vi uma organização e uma qualidade processual à volta do jogo que se calhar quem desmerece a Liga não tem bem noção. Queria só fazer esta à parte antes de começares. Até vamos falar de vários portugueses nesse jogo. Havia mais portugueses em campo que em muitos jogos da Liga de Portugal. É verdade, é verdade. Muito bem, então vamos lá, olha, vamos puxar aqui os bonecos. Estás impecável nesta imagem, obviamente isto, 50% disto é Photoshop, né? Porque milagres destes só com técnicos especializados, mas vamos a isto. Portanto, vamos começar recapitulando um bocadinho as regras, já falámos disto. Escolhes o 11, só podes escolher um jogador de cada clube e como as pessoas vão perceber isso, suscita, como já suscitou noutras ocasiões, escolhas bem difíceis, e nós vamos à dobra com os ratings e com alguns comparativos e entre os jogadores que poderiam, alguns deles também ter estado nesta escolha, mas aqui convém explicar, sobretudo a quem segue a Goal Point mais atentamente, que os ratings não influenciam as tuas escolhas, os ratings são um complemento às tuas escolhas. Quanto muito tu olhas para eles no momento de tomar algumas decisões, mas os jogadores que vamos ver aqui não são necessariamente os que têm melhor rating por posição, e isso também gera uma análise interessante e que veremos mais à frente. Vamos começar pelo senhor das balizas, que diz lá qual destes dois é que escolheste, e eu depois explico porque é que está aqui o outro. Portanto, eu escolhi o da esquerda. Portanto, o nome diz tudo, acaba por sair da Premier League e ir para a Liga Francesa. Confesso que foi dos primeiros nomes que pus, porque queria pôr uma das defesas menos batidas, que é a defesa do Nice, e portanto já há pouco apareceu exatamente na imagem anterior, isto é até à jornada 26, portanto quem esteja a ver depois, o Nice pode sofrer mais golos. Estive indeciso porque a defesa menos batida é do Lance, e o Lance tinha e tem muito bons jogadores para este 11, mas o meu jogador do Lance foi óbvio logo do início, e portanto é um puzzle muito difícil de montar, mas aqui escolhi claramente Kasper Schmeichel. Muito bem, olha, eu queria só dizer que na Liga há vários guarda-redes com rating superior a 6, o que é raro, porque é difícil
os guarda-redes terem no nosso rating no nosso algoritmo um rating agregado superior a 6, mas isso também é sinal de que não só têm qualidade como têm muito trabalho, quer dizer que há muitos remates na liga e que os travam com eficácia. Eu aqui pus este jovem que, comparado com os 36 anos do Kasper Schmeichel, é um jovem, não é? Tem só 23, o que é muito jovem para um guarda-redes, o Diouf, que é de facto o guardião com melhor rating. O Stade Reims está a meio da tabela, mais ou menos, mas ele destaca-se aqui com o melhor rating. Aqueles 85% de remates enquadrados defensivos é muito acima da média para o normal, e as 11 clean sheets também não é de deitar fora para quem está mais ou menos a meio da tabela. Seguimos em frente. Aqui. Vamos passar para o central direito. Exatamente. Oi. Já estou a fazer... Calma, ninguém viu. Vamos a isto. Explica lá quem é este rapaz. Portanto, o Giroud é o patrão da defesa do Nantes, e aqui podia colocar vários nomes, mas acabei por escolher o Giroud. Confesso que quando faço a escolha, faço antes de tu me enviares os ratings, e os ratings depois fazem com que eu tenha mais dores de cabeça e durma um bocadinho mais sobre esses números para poder colocar. E, portanto, o Giroud foi um desses casos. Ou seja, o Giroud inicialmente não estava na minha lista, não estava no meu 11, mas confesso que aqui o rating teve alguma influência e, portanto, o Giroud acaba por ser o central do lado direito, um central aqueles à antiga, porque há pouco referiste, e é importante destacar isso, é que a Liga Francesa cansa muitas vezes só de ver. É um jogo muito intenso, muitas vezes partido, e a questão dos talentos, muitas vezes há essa aposta nos jovens que não existem em outras ligas, e quando eu digo aposta não é colocar nos últimos 5 minutos, ou de vez em quando, é apostar em jovens que não têm idade ainda para conduzir, mas são colocados a titulares em vários jogos. Aqui o Giroud tem uma coisa gira, para combinar com o nome, que muito é bom. O facto de já não é um desses jovens que tu destacas e bem que a Liga dá tantas oportunidades. É um jogador com 31 anos, brasileiro, fez a carreira quase toda no Brasil e teve uma breve passagem pelo Japão, salvo erro. Tem 31 anos, chegou do Tombense em 2017 e está aqui ao mais alto nível esta temporada, o que é um sinal também que a Liga é um bom campeonato para ter aquelas escolhas meta, digamos, de jogadores que não estão necessariamente no radar e se calhar nem sequer estava no teu para as tuas escolhas logo para central, mas que o desempenho mostra como excepcionais. Ele está a ter uma época excepcional. Aliás, já vamos ver a seguir, quando revelarmos agora a tua segunda escolha, o comparativo entre ambos. Novamente, não é? Porque foste spoiler, claramente. Não, já nem me lembro quem era, agora é que vou mostrar. Então, e este rapaz? E, portanto, exatamente. Djikou. Portanto, estamos a falar de um daqueles centrais rápidos que tem que atacar muitas vezes a profundidade e a velocidade dos adversários. E Djikou, confesso que esteve entre vários nomes na minha lista, mas aqui claramente os skills que ele tem fizeram com que escolhesse Djikou, que esteve presente também no Mundial do Qatar, com a camisola do Ghana. E aqui, há pouco não falei, Anthony Lopes é um português na baliza há muitos anos, e confesso que acho que merecia um clube superior ao Lyon e uma carreira distinta que infelizmente na nossa seleção está tapada há muito tempo por Patrício e agora por Diogo Costa. E neste setor temos que falar naturalmente de José Fonte, Tiago Djaló, desejamos as rápidas melhoras a Tiago Djaló, e o Daniel Pereira, que tu já falaste. Daniel Pereira fez um jogão agora, foi o único jogador do PSG a comparecer em campo naquela eliminatória, fez um jogão. E não lhe demos o rating por ele me ter arranjado bilhetes para o jogo. Fez mesmo um grande jogo. Aqui temos o comparativo entre ambos, que eu preparei exatamente para termos a noção do que é que cada um fazia, e é engraçada a coincidência de alguns números, sendo que ali nos duelos aéreos defensivos ganhos eu destaco um aspecto importante. Estas percentagens são razoáveis, não são altíssimas, mas são razoáveis. O que é interessante ter em conta, relembrando que nenhum destes centrais é propriamente uma torre. O Djikou tem 1,82 m, o Giroud tem 1,86 m,
mas tem anos... Fizeste o TPC. Fiz, porque é assim, tu percebes disto, eu tenho que enganar as pessoas, portanto, tu escolhes os jogadores, eu vou estudar, é assim que se faz, acho que é assim que se faz na escola, pelo menos os bons alunos, portanto, a máquina dá os ratings e eu sei olhar para eles, mas isto de saber que o Giroto do Tombense é merecedor de um destaque, isso já é nível Oscar Botelho, e eu não chego lá. E portanto, vamos em frente, mas estão aqui dois centrais que de facto basta olhar para os índices e nós que estamos habituados a olhar para estes números para perceber que de facto são boas escolhas e de que trabalho não lhes deve faltar. Agora vamos passar aos laterais e está aqui a tua escolha para uma escolha de bom gosto, apesar do nome. Já estragaste a piada. Já está. Estraguei-te uma piada. Estava aqui escrito. Tinhas que ter avisado. Muito bom. Olha, tive uma saída de mau gosto, no fundo. Agora, uma antecipação de mau gosto. Aqui, quem nunca viu jogar é ver rapidamente, porque é um dos laterais mais entusiasmantes do futebol europeu e aqui tinha que colocar Malo Gusto. E, portanto, a entrada de Malo Gusto fez com que saísse a possibilidade de António Lopes, Lacazette, entre outros, e nomeadamente aqui na lateral direita, Klaus, que até a última hora esteve na minha lista, mas por outros motivos, e já lá vamos, Hakimi, do Paris Saint-Germain, e também o Sendonze, que é o lateral do Nantes, mas Malo Gusto é sem dúvida um grande lateral. Eu aqui realçava o facto de... Vou dar só um pequeno spoiler, sem revelar quem é o teu lateral esquerdo, mas os dois laterais esquerdos são jogadores emprestados aos clubes onde estão, sendo que no caso do Malo Gusto é um empréstimo de permanência, digamos assim. Ele já foi vendido ao Chelsea e está a terminar a época no Lyon a bom nível, como se pode ver, para certamente rodar rumar ao Chelsea no final da temporada. E a acompanhá-lo à esquerda temos um português. Exatamente, portanto, o nosso representante luso, que está a fazer uma época fantástica, emprestado pelo Arsenal. Normalmente os jogadores não gostam de ser emprestados, mas ele está a brilhar, tem feito golos, alguns deles espetaculares, e antigamente era a posição que menos opções tinha na nossa seleção, e neste momento basta ver Nuno Mendes, Mário Rui, Rafael Guerreiro, Cancelo também pode jogar nesse lado, Diogo Dalot, e portanto Roberto Martínez tem ali uma árdua tarefa para escolher apenas dois, e supondo que ele vai colocar dois. O outro nome, portanto, que está aí é o Jonathan Klaus, que naturalmente joga mais como lateral direito, mas também já jogou várias vezes na lateral esquerda. É uma das equipas que sinceramente mais gosto de ver jogar, que é o Marselha, e aqui foi a última hora que coloquei Nuno Tavares, porque inicialmente tinha Klaus, porque não só pelos números, mas principalmente que é um jogador que cruza, dá-lhe ali umas bananas incríveis. Temos aqui, entre estes dois laterais do Marselha, temos 15 ações para golo somadas entre ambos, o que é absolutamente notável. O Nuno Tavares, pelo que eu tenho lido, provavelmente não vai ser ativada a opção de compra. Foi e tenho lido, sabes que eu sobre o Nuno Tavares, isto já é um ponto mais discutível, porque isto já é achómetro, mas eu às vezes fico com a noção, vendo-o jogar, que ele tem qualidades excepcionais, mas por vezes as decisões que toma ainda mostram que há um caminho por percorrer, porque senão, se ele juntasse o futebol IQ, digamos assim, às capacidades atléticas e técnicas que tem, já estaria entre os melhores laterais, pelo menos a atuar na Liga Francesa, como tu aqui o destacaste, despontado, não só pelos golos, como é óbvio, mas acho que ainda falta ali qualquer coisa que já se notava um bocadinho no Benfica, acho eu também. Sim. Que faça com que aquilo tudo tenha uma sequência sempre mais regular, digamos assim. Já ganhamos a noite a falar Futebol IQ, portanto, Futebol IQ. Vamos patentear já após o vídeo, vamos tentar reservar isso. Apesar de ser fim de semana, convém vê lá se usas isso na Eleven da próxima vez, que eu vou estar atento, e depois piscas o olho para a câmara. Quando ver. Oi, vamos para o médio, isto é sempre a acelerar. Vamos médio de características mais defensivas. Exatamente. Eu reparei que os jogadores que tu escolheste são ambos médios centro, e ambos muito mais do que apenas médio centro pelo desempenho que mostram, e esta é a tua primeira escolha, o holandês Van den Boomen.
Deixa-me só falar ali na lateral esquerda, também está lá um português a jogar bem no Troyes, que é Abdou Conté. Relativamente ao Van den Boomen, ou seja, aqui confesso que foi das posições que tive mais dificuldade, mas este jogador, quando o vi jogar e quando também o analisei agora, é um jogador muito preponderante na forma de jogar do Toulouse, não só no lançamento de passos longos, executando bolas paradas, e claramente um jogador que ocupa uma posição muito difícil, porque é uma posição ali no coração do jogo, e na Liga Francesa o médio tem que ser mesmo muito completo. E portanto Van den Boomen bateu outros nomes que estavam na lista. Lembro de Camara, Fofana, portanto são jogadores do Mónaco que eu sempre apreciei bastante, como já disse, inclusive no início da época, num trabalho com o Goal Point. Borrijo, do Rennes, estava na minha lista também. Unai, como sabes que é um médio que eu gosto muito. O Saki do Auxerre, Ben Taleb do Angers, e portanto havia aqui muita gente, mas Van den Boomen acho que é uma excelente opção. Este Van den Boomen chegou em 2020 de Graafschap, da Eredivisie, por apenas cerca de 300 mil euros. Exatamente. O que mostra que ainda é possível, às vezes, arranjar umas pechinchas muito interessantes que depois têm um rendimento, até numa liga superior e perante maiores dificuldades, superlativo. Avançamos aqui para um comparativo com uma das opções que tu tinhas considerado. Exatamente, esta foi a última. Foi o último nome que eu risquei. São jogadores totalmente diferentes. Enzo Lafay joga com o camisola 10 e é claramente um médio ofensivo, mas é muito mais novo do que Van den Boomen, tem uma margem de progressão incrível e confesso que me custou não colocá-lo, até porque não coloquei nenhum jogador do Lorient, e é uma das equipas que normalmente se torna entusiasmante de ver jogar, e portanto aqui fica uma menção honrosa para Enzo Lafay. Este jogador é um jogador de formação, um jogador que foi formado no Lorient, ainda não saiu de lá, com 23 anos, mas com estes números é mais de prever que não ficará lá muito tempo. Tu estavas a destacar uma diferença, há aqui uma diferença que me faz logo sorrir, porque é a diferença que, por exemplo, existia cá entre um jogador, um médio centro como o Mateus Nunes e o Enzo, que cá passou, que é ali as conduções progressivas. O Enzo, neste caso é o Enzo que tem a tendência para conduzir bola, nota-se ali perfeitamente, e apesar de ser um médio mais ofensivo, a capacidade que ele tem de realizar ações defensivas no terço adversário mostra que isto é um rapaz com muito pulmão. O Van den Boomen mais no capítulo do passe, e do passe até em profundidade, que são esses passos progressivos que nós aí temos, que são todos os passos que permitem encurtar a distância para a baliza contrária em mais de 25%. Deixa-me só destacar que neste quadro nem sempre isso é possível, mas por isso é que estamos aqui os dois. Este quadro reflete exatamente a forma de jogar de um e do outro. Exatamente por aqueles números que ali estão. E sabes que nós podemos sempre mudar isto. Portanto, se algum dia vis um quadro que não está a mostrar aquilo que tu queres, ligas e já sabes como é que tu mandas. Não. E temos outro Fofana. Tu já falaste num Fofana? Sim, exatamente. Aliás, os dois Fofanas tinham ratings muito parecidos. Eu só percebi qual é que estavas a escolher, confesso, quando, por exclusão de partes, porque já tinhas escolhido um jogador da equipa do outro Fofana, que já vamos descobrir mais à frente. Mas este Fofana também não deixa a equipa mal servida. Não, confesso que acho que teve e tem uma carreira muito aquém das suas capacidades. Agora, falta muitas vezes saber aquilo que é o momento do telefonema, como eu costumo dizer, que faz muitas vezes a diferença nas transferências, que é perguntar como é que é esse jogador no dia-a-dia, como é que ele treina, e se calhar vai estar um pouco por aí, porque Fofana é um médio de grande capacidade, de grande profundidade, de remate fácil, de coberturas, e enche ali aquele meio campo do lance, e portanto é um dos bons Fofanas, porque há muitos, é daqueles nomes de pesquisares, se calhar daqueles que aparece mais no Transfer Market, sim. com mais opções. Parece o Football Manager a criar os regens. Mas tu falaste na carreira dele e de facto isso é um pormenor que também me saltou à vista quando fui fazer o trabalho de casa, porque ele chegou da Udinese em 2020, mas passou pelo Manchester City, não pela equipa principal, mas passou pelo Manchester City e não se confirmou lá. Confirma-se agora na Liga aos 27 anos.
E agora vamos ali para a escolha no flanco direito, que é daquelas que, é assim, quem nos estiver a ver e siga a Liga, acho que toda a gente Mas já deixa-me só, espera desde antes isto. de irmos lá, destacar os portugueses, que gosto sempre de destacar. Portanto, Vai, fala, nesta dá-lhe. posição, Renato Sanches, Vitinha, o do Paris Saint-Germain, André Gomes, Checa, e também destacar Pedro Mendes, ainda lá atrás, porque só tenho aqui este nome também para falar do central, que também já chegou a jogar na nossa seleção. Agora Muito ali vem bem. ele. Ali vamos mostrar agora a seguir, vamos mostrar quem é o homem que surge ali. O Messi, que tem, sem grande surpresa, o rating mais elevado da Liga neste momento no nosso algoritmo. O que se percebe aqui que ao escolheres o Messi estás automaticamente a excluir os outros jogadores do PSG, nomeadamente uma escolha difícil que seria o Mbappé. E nós colocámos aqui um Mbappé, sim. Colocámos aqui um lado a lado que mostra que é uma escolha impossível, não é? Jogadores muito diferentes, obviamente, mas em termos de preponderância, eu pude ver isso ao vivo nesse jogo que estávamos a falar há pouco. Mas eu penso sempre que é mais interessante até estarmos a olhar hoje para os números do Messi, porque estão ali 25 ações para gol. E normalmente nestas semanas em que o Messi é eliminado de alguma coisa ou desaparece do jogo, como aconteceu um bocadinho, ainda aconteceu mais ao Mbappé, na minha opinião, em Munique. As pessoas parece que se esquecem de tudo o que ele fez durante a época, mas está aqui. Sim, mas deixa-me só destacar, até porque eles são reféns da forma de jogar do Paris Saint-Germain. E, portanto, quando o coletivo não surge, eles normalmente costumam resolver, mas isto é o jogo mais recente, mas daí estarmos aqui a falar da globalidade da Ligue 1. Aqui, qualquer nome, iríamos ficar muito bem servidos. Iriam ficar sempre a dúvida. Eu acho que o Mbappé é mais decisivo a nível individual, mas a nível coletivo o Messi é um jogador que fala por si. São dois monstros e são daqueles nomes que daqui a muitas décadas ainda se vão falar destes dois jogadores. E tocaste num ponto que para mim faz toda a diferença, que é ver estes jogadores ao vivo. Porque tem um impacto completamente diferente do que ver na melhor das televisões. Tive a sorte de ver ambos duas vezes nos últimos meses e de facto é muito mais impressionante do que ver na televisão. Avançamos então para o homem do flanco oposto. Exatamente. Que é o Terrier. Portanto, aqui havia muitas opções, mas Terrier está muito bem no Rennes, uma equipa que vai estando sempre no topo da Ligue 1 e, portanto, é aqui um excelente executante para o representar. É um jogador que, claramente, as suas características, os seus números, a sua influência pede outro tipo de palcos. Tinha aqui outros nomes, Savanier do Montpellier, Balogun do Rennes. Há aqui um nome que eu vou já dizer, para ficar aqui gravado, é o Seguir do Mónaco. É um jogador que me encantou das primeiras vezes que o vi. Tenho que falar de Rony Lopes também, que também está muito bem no Terroir. David Costa, que é também um belíssimo jogador português a jogar na Ligue 1, mas acho que Terrier faz muito bem aquele flanco e tinha que ter um representante do Rennes, e aqui está mais do que bem entregue. Este Terrier, segundo a informação que eu tenho, está lesionado neste momento, com uma lesão grave, infelizmente. Mas é um jogador que tem a particularidade de ter escapado a duas equipas teoricamente de maiores ambições. Ele foi formado no Lille e foi vendido pelo Lyon em 2020 por 12 milhões e agora está a brilhar e já não é a primeira vez que o vejo nestes tops, já na época passada teve, salvo erro, ainda não foi internacional. Que é também uma curiosidade. E essa questão que tocaste agora, é importante também referir que a Liga Francesa aposta muito nos jovens e aposta muito nos jogadores da formação. E são academias que vão alimentando e depois o reflexo final é também na seleção principal. Muito bem. E estamos quase a fechar, vamos para os homens da frente. O primeiro, vou só dar um spoiler, mas sem dizer o nome, é treinado pelo Paulo Fonseca. Exatamente. E, portanto, aqui é daqueles que também não engana pela qualidade que tem
pela eficácia que tem no momento da finalização. Havia aqui muitos e bons nomes que podíamos colocar, mas o Lille também tinha que ter um representante. Havia variedíssimos candidatos em vários setores, numa equipa bem orientada por Paulo Fonseca, e portanto escolhemos aqui o internacional canadiano, que está cada vez mais a confirmar o investimento que foi feito, e acredito que o Lille mais cedo ou mais tarde irá vendê-lo por valores ainda superiores, depois desse rendimento esportivo que vemos todas as semanas. Sim, ele custou, salvo 27 milhões ao Lille, veio da Bélgica, do Ghent. O Mundial teve um bocadinho desaparecido, nós até falámos sobre isso nas nossas lives durante o Mundial passou um bocadinho ao lado, apesar do Canadá até ter tido uma presença vistosa, pelo menos num dos jogos, mas é um talento. Escolheste 2 baixinhos, eu também reparei, para centrais, e 2 baixinhos para... Gostas dos baixinhos? Chegou-nos de média aos palmos, é como aos outros. Exatamente, e eu também tenho que dizer a mesma coisa, que também sou baixinho, portanto valorizo estas tuas escolhas, e vamos conhecer a última, que já percebemos que é um baixinho, mas é um baixinho um bocadinho mais experiente que o Jonathan David. Exatamente. Que é aqui o homem do bigode, Ben Yedder. E que dá grandes bigodes aos adversários. É verdade. E portanto, é daqueles que toda a gente sabe que, ou seja, se olharmos para o Ben Yedder, não é um jogador muito explosivo, não é um jogador muito possante, é um jogador que facilmente se identifica a forma de jogar, mas é ano após ano um jogador muito difícil de travar, e está sempre no topo dos melhores marcadores, devido a essa ratice que ele tem, devido também a essa frieza que tem no momento da finalização. É ali claramente um 9,5, e portanto aqui uma dupla temível na frente de ataque, e como já falei em vários nomes, o Mónaco tinha aqui muita gente para poder entrar, e acaba por escolher o capitão. Na frente de ataque, deixa-me só destacar, para além do Vitinha, que ainda está com alguma dificuldade a justificar todos aqueles milhões, porque foi a contratação mais cara de sempre do Marselha, o Openda do Lens, o Mofi do Lorient, Diallo do Strasburgo, eram também belíssimas opções para a frente de ataque. Estes 2 rapazes, vê bem como eu fiz o trabalho de casa, têm outra particularidade numérica. É que um tem 23 anos, o outro tem 32. É só inverter os números, é o complemento perfeito das tuas escolhas. E sendo que aqui o Ben Yedder foi uma aposta cara do Mónaco há 3 anos, custou 40 milhões, veio do Sevilha, onde já tinha brilhado também como goleador, mas está aqui, até eu destaco ali a participação defensiva dele na equipa, que mostra ainda algo mais. É muito mais do que apenas um avançado centro, é um jogador que ajuda nas 2 dimensões do jogo, apesar da idade, o que é um indicador muito interessante. E aqui temos o teu 11 final, que tu também publicarás amanhã nas tuas redes sociais. Aliás, deixa-me puxar aqui os teus endereços do Twitter e do Instagram, para as pessoas saberem como é que te podem seguir. Da minha parte, agradeço as tuas escolhas, a tua disponibilidade. Trabalho de equipa, teamwork. E cá estaremos daqui a um mês com novas escolhas. Se calhar um bocadinho antes para falar de outras coisas, mas isso se suceder logo anunciamos. Tu é que mandas. Eu é que mando. E pronto, e obrigado a todos os que nos viram neste vídeo, e cá estaremos daqui a um mês. Um grande abraço, Oscar.